Bem-vindo à nossa entrevista mais do que especial, no qual abordaremos o assunto sobre a função do ofício de registro de imóveis, o qual daremos ênfase no assunto de como registrar o seu imóvel. Hoje temos o prazer de receber Luiz Alberto Mongeló Neto, suboficial do Cartório de Terceiro Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras da capital de Manaus, estado do Amazonas. Neto, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Rafael, é um grande prazer estar aqui, representando o Cartório do Terceiro Ofício de Registro de Imóveis e poder contribuir, com informações que sejam úteis a você, telespectador, e a toda a população, vamos falar assim de um modo geral, que a gente sabe que esse canal tem uma magnitude, um alcance gigante. E que bom, estou feliz de estar aqui com vocês para estar contribuindo nessa missão. Fascinante, Neto. Antes de começarmos as perguntas, Neto, você poderia falar para o nosso telespectador como foi a sua trajetória profissional até chegar como suboficial do cartório? Então, Rafael, a minha trajetória começou aí em meados de 2000 e nós estamos em 2024, 2003 para 2004, mais precisamente 2004, que eu estava na faculdade de Direito, segundo período da faculdade de Direito, já tinha passado por alguns estágios antes de adentrar lá no cartório, fui estagiário na Cefaz, lá do Aleixo, aqui em Manaus, na Cefaz da Escadaria dos Remédios, no Centrão de Manaus, Secretaria de Segurança passei também. Eu tive uma trajetória antes pela Empresa Municipal de Transportes Urbanos, que não existe mais, a MTU, Lá eu tive uma passagem curta, mas fiz boas amizades. Fui estagiário também no Fórum NOC Reis, lá na vara da dívida ativa estadual, do Dr. Rony Frank Stone, um grande amigo hoje. Doutora Maria Honorina, na Cefaz com a doutora Sheila, com o Pacheco, com o Fininho, grandes nomes aí que levo e carrego no coração. E ao final desses estágios, desse período de estágio, que todos os estagiários naquela época eram de 2 anos, não sei se assim permanecem, o meu tio, o oficial do Cartório do Terceiro Ofício, o Dr. Ronaldo de Brito Leite, me convidou, me convocou, na verdade, para aprender, aquilo que já foi, vamos falar assim, a gente tem a visão que é de família, cartório de família. E foi mais ou menos assim, realmente, inicialmente foi assim. Fui convidado por ele a trabalhar, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, e 1º de setembro de 2004, e este ano eu estou completando, se Deus quiser, e assim ele irá querer, ele está completando os 20 anos lá na cadeira, onde inicialmente eu comecei do lado da sala dele, na porta, com uma mesa, sem computador, uma cadeira, eu falo sem cadeira, mas comecei ao lado da sala dele, fazendo ali algumas atividades corriqueiras do dia a dia, de anunciar pessoas, fazer um filtro de assuntos, se era inerente a cartório ou inerente a alguma situação particular dele, encaminhava as pessoas para o setor, enfim, só que com o tempo, eu vi que não queria somente aquilo ali, aí eu conversei com meu tio, e meu tio me colocou na época ao lado de um grande irmão nosso, que é o Wilson Agnello Batista, e o Batista me conduziu lá para o setor de registro de imóveis, onde eu passei desde do atendimento para o setor de certidão, arquivo, vários setor de registro de imóveis, Também tive alguma experiência no setor de protesto, que o cartório também não é somente registro de imóvel, mas de protesto. Até caixa eu já fui. Então, assim, eu acabei passando por vários setores lá no decorrer desses anos, Mas a afinco, a praticar os registros de imóveis, a entender mais da legislação, eu fui me interessando naturalmente isso daí, fui criando a curiosidade, Quando a gente está dentro do cartório, a gente quer saber como é que faz uma certidão, o que é um registro, o que é uma averbação,
o atendimento ao público também, que é uma coisa que é muito fascinante quando a gente vê e entende a dificuldade que a população tem, que as pessoas têm do acesso à informação, principalmente naquela época que a gente não tinha, né, o acesso à informação como a gente tem hoje na palma da mão, com o celular, com o smartphone, mas e também com o próprio computador. O assunto de cartório era muito fechado, muito complexo. Hoje, né, graças às associações dos cartórios, aos próprios cartórios com as mídias sociais, né, as informações começaram a chegarem nas pessoas. Mas naquela minha época, não. Naquela minha época, quando eu comecei, nós fazíamos buscas dentro do cartório, na ficha ainda, manualmente. No famoso livrão, né? No famoso livrão. Ou então, para fazer busca de imóveis no nome das pessoas, como não estava catalogado, não existia um sistema tão aperfeiçoado como a gente tem hoje, que hoje nossos colegas, eles sentam no cartório, fazem uma busca de imóveis, negativa de imóveis, em 10 segundos. Antigamente, a gente pesquisava um nome e demorava 5 minutos para buscar nas fichinhas. Então, assim, eu, o Batista, uma colega nossa, a Nete, nós nos reunimos e fizemos uma força-tarefa para catalogar manualmente toda a nossa ficha para o nosso sistema. Então, eu, junto com eles, né, fomos os percursores disso daí, o Batista, a Nete, né, sempre falo, o Batista foi meu professor, né, nessa jornada cartorária. Não posso esquecer também o Seu Serrão, né, o finado Seu Serrão, que trabalhou lá mais de 50 anos no cartório, aprendi muita coisa com ele, né, mas o Batista era a pessoa que pegou ali como se fosse um bebê, vamos falar assim, e foi forjando ali para estar aprendendo. E concomitantemente a essa jornada que eu tive inicial, né, de curiosidade também, eu buscava entender como é que os outros colegas de cartórios, tanto de registro de imóveis quanto cartório de notas, buscavam trabalhar, né? Entender um pouquinho do pensamento do balcão do colega, para a gente hoje estar num nível de maturidade, eu vou falar assim, entre todos os cartórios de registro de imóveis, não somente da capital, mas como do interior, a gente seguia uma linha muito tênue de interpretação a fim de possibilitar e facilitar a vida do cidadão, né? Que antigamente tinha-se uma cultura de um cartório faz de um jeito, outro cartório faz de outro jeito. Então, toda essa linha de aprendizado, né, que eu tive nesse decorrer desses 20 anos, eu vejo que me auxiliou a fortalecer os links entre todos os colegas, né? E hoje a gente está onde nós estamos, né? Com organização, com código de normas, com conhecimento e com funcionários, colaboradores, advogados, né? Tem a sua OAB, formados em direito, alguns até com pós-graduação, né? Eu ainda tive a formação acadêmica em direito também, ainda teve esse detalhe, né? Vamos falar assim. Fiz uma pós-graduação em Direito Notarial Registral. Este ano, inclusive, me inscrevi em uma nova de Direito Imobiliário, com ênfase em planejamento urbano, que eu vejo que é uma coisa que está pegando bastante para a gente vai ter que ter esse upgrade, essa atualização, né? E são 20 anos de casa, são 20 anos lá galgando e formando também profissionais. Assim como eu tive um professor ao meu lado, eu tive colegas, você é um deles, Rafael, inclusive super competente, que está lá ao nosso lado trabalhando todo santo dia, junto com o Lucas e junto com toda a equipe do Terceiro Ofício, né? E graças a Deus prestando um serviço aí de excelência para toda a nossa população. Fascinante, Neto. Vocês podem perceber que nosso entrevistado é gabaritado e tem um vasto currículo, né? Vamos ao nosso primeiro bloco de perguntas, então. E, Neto, eu sou seu amigo pessoal, né? E eu lhe acompanho pelas redes sociais. E eu costumo observar que toda manhã você faz o seu devocional, né? E quero até te parabenizar, essa é uma coisa muito interessante que poucas pessoas fazem e muitas pessoas deveriam fazer, estar mais próximo de Cristo. Então, a título de... já que eu estou falando sobre isso, do seu devocional, né, de manhã, a título de curiosidade, eu acredito que seja a primeira lei de propriedade. Tu sabias que a primeira lei de propriedade foi dada, que eu acredito que seja,
dada a Moisés no Monte Sinai por Deus? Olha só, para a gente ver, né, como isso impacta, né, desde os nossos antepassados, né, até os dias de hoje, né, um título de propriedade, e adentrando mais nessa parte que eu falo assim, de espiritualidade, de religião, né, você falou que eu realmente posto todo dia, né, eu procuro postar ali um devocional meu, e isso não é aquela coisa de falar assim, uma promoção pessoal, não, mas eu faço mais com o intuito de outras pessoas também se espelharem nisso daí. Não estou falando que eu sou um santo, gente, jamais, tá? Sou pecador, estou aqui na terra para aprender, mas é mais importante a gente ter esse nosso lado toda manhã, que é quando a gente acorda, nosso espírito está ali, está calmo, né? E ter um momento com Deus, conversar com Ele, e poder de alguma forma contribuir e também ter pessoas que possam ali buscar aquela ajuda, buscar aquela frase, aquele devocional diário para, quem sabe, fazer um sentido na vida das pessoas, né? Isso é muito importante, traz um grande equilíbrio na cabeça de um homem, de uma família, né? Quem é pai também entende muito isso daí, principalmente mais no sangue, que a gente quer ver isso, nossos filhos trilhando esse caminho, né? E essa questão do título de propriedade de Moisés, eu te confesso que nem eu tinha esse conhecimento, mas para a gente ver o que a história faz, né? O que Deus faz e transforma nas nossas vidas. E eu vou te mostrar que até o final do programa a gente vai fazer um registro de imóveis pela Bíblia. Olha só. No terceiro bloco eu vou te mostrar. Então, eu vou te falar aqui que em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, a Escritura Sagrada diz, e aí eu grifo essa parte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Mas aí eu grifo essa parte: não cobiçarás a casa do teu próximo. Então acredito que a gente já tem a primeira lei de propriedade aí do mundo, né? Isso mesmo. Neto, aproveitando, vamos entrar num assunto agora do registro de imóveis, né? Com ênfase. O registro de imóveis ele é vasto, né? Muito. Mas vamos entrar mais com ênfase propriamente no registrar um imóvel propriamente dito. Então eu te pergunto, de um aspecto geral, qual é a função de um cartório de registro de imóveis? Bom, Rafael, a gente sempre tem duas maneiras, dois linguajares de tentar explicar a função do cartório de registro de imóveis, né? Ao papel do leigo, vamos falar assim, poxa, o cartório ele vai registrar, ele vai criar uma barreira, como se fosse uma barreira, um muro, uma dificuldade. Quando, na verdade, a função principal de um cartório de registro de imóveis, para quem não sabe, tá? E a grande, isso aí a gente não culpa, eu sempre falo assim, eu não culpo, eu entendo, eu já pensei desse jeito, mas a grande função de um registrador, de um cartório de imóveis, é dar a publicidade à transação que teve de transferência de um imóvel de uma pessoa para outra, ou registro de um gravame, ou uma hipoteca, enfim. Mas também como dar a segurança jurídica que aquele ato está sendo executado na matrícula imobiliária de forma perfeita, de forma que atenda ao que a legislação pede, né? Atenda a todos os artigos legais, seja de lei, de normas da Corregedoria Nacional ou Estadual de Justiça. Sim, nós somos fiscalizados e nós somos fiscalizadores da lei. Então, para que não haja um descontrole funcional da legislação, vou usar esse termo, de que é o transmitente do bem ou o adquirente daquele bem não estejam fugindo ou burlando o que a legislação exige, tem ali o cartório para ser um regulador desse direito, né? Tem um cartório para
ajustar ou exigir das partes, seja vendedor, comprador, ou até mesmo o tabelionato de notas que lavrou aquela ata, que está ali documentando aquele momento, aquela transação imobiliária, o cartório de registro de imóveis ele vai estar analisando linha por linha, certidão por certidão, valores pagos, declarações de operações imobiliárias, as certidões negativas ou positivas, seja do vendedor, do comprador, do imóvel em si. Então, o cartório vai estar certificando e dando publicidade a isso na matrícula imobiliária. Então, o cartório não é só papel e carimbo, né? Que é a imagem que todos têm de cartório, né? Não é só isso. O cartório de registro de imóveis tem a função dele, assim como o cartório de notas, que lavra o documento, tem a função dele. A gente também, muitos esquecem, mas tem o cartório de registro civil, que tem uma grande importância também nas nossas vidas, desde o nosso nascimento, ao casamento, ao óbito. Então, assim, cada cartório tem uma especialidade, né? E a nossa, né, é basicamente vender essa segurança jurídica à população. E lembrando, cada cartório de registro de imóveis, eles definem uma área da cidade, como se fosse uma pizza, né? Um cartório cuida de uma parte de um bairro, outro de outra parte, de outra região, outro de outra região, e assim os cartórios se dividem, né? E se organizam para prestar aí um melhor serviço à população. Já que você citou o tabelionato de notas, nós percebemos que há uma certa confusão da população em geral entre cartório de registro de imóveis e um cartório de tabelionato de notas. A gente costuma muito ver nessa certa confusão entre as pessoas. Quais seriam as principais diferenças assim de um cartório de registro de imóveis para um tabelionato de notas? Então, o cartório de registro de imóveis, ele possui umas atribuições, né, que eu coloquei ainda há pouco, né, de registrar ali na certidão do registro de imóveis, no registro de imóveis, quer dizer, né, os atos, né, inerentes às transações, dar publicidade aos atos de transferências que são lavrados no cartório de notas, tá? E explicar de uma forma mais ampla. O cartório de notas, se você for observar, ele tem ali algumas outras atribuições, como reconhecimento de assinatura, né? E antes eu tinha uma visão de falar assim, o cartório faz uma escritura de compra e venda. Na verdade, ele não faz uma escritura de compra e venda. O termo vulgar a gente fala que é isso. Mas aquele ato onde tem as pessoas ali presentes é uma ata notarial que ele está fazendo, e nessa ata ele transcreve a operação que está sendo celebrada, né? Pode ser uma escritura declaratória de união estável entre os namorados ali, né? Vamos falar assim, né? Pode ser uma compra e venda que esteja sendo feita, pode ser uma doação que está sendo feita, pode ser um inventário. Então o tabelião está ali como a pessoa que está dando fé pública naquele ato que está sendo lavrado, né? E esses atos são colocados nessa ata, né? Para que seja levado posteriormente ao cartório de registro de imóveis para dar a publicidade, que a gente chama a publicidade erga omnes, né? Dar a publicidade ao ato que foi lavrado pelo tabelionato de notas. Aí vão falar assim, mas por que precisa que seja feito através de instrumento público, através de um tabelião, né? Porque assim o legislador fez lá atrás, quando ele criou, né, a nossa lei, botando algumas operações imobiliárias como item de valores mínimos, né, de 30 salários mínimos, a partir de 30 salários mínimos para serem lavrados no tabelionato de notas, né? Então, assim, os cartórios de notas para o registro de imóveis, eles causam uma certa confusão? Sim, podem causar, mas a partir do momento que você consegue enxergar que o tabelião está lavrando ali uma ata e o registrador está dando publicidade a essa ata, você consegue ter aí essa facilidade em distinguir de um para o outro. Sensacional, Neto. Com isso, nós encerramos o nosso primeiro bloco. Vamos aos nossos comerciais.
Voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista mais do que especial com meu amigo Luiz Alberto Mongeló Neto, suboficial do cartório do Terceiro Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus, do estado do Amazonas. Neto, já que no primeiro bloco você estava falando sobre escriturar um imóvel no cartório, eu te pergunto, quais são as formas, os meios legais vamos dizer, documentos aptos que eu posso utilizar para registrar um imóvel? Então, Rafael, a gente estava falando aqui no finalzinho do primeiro bloco, né, da necessidade da escritura pública a partir de 30 salários mínimos, e puxando esse gancho, né, a nossa legislação, ela abre um leque, vamos falar assim, de alguns títulos que são aptos para a ser registrados no cartório de registro de imóveis, né? Desde que, lógico, exista no cartório uma matrícula, e para essa matrícula nascer, né, aí a gente vai entrar num tema mais profundo, vamos falar assim, né? Falando que das cadeias dominiais, o cartório de registro de imóveis, como é que nasce um registro? Essa que é a grande dúvida, como é que eu tiro o meu registro imobiliário, né? E aí, eu sempre busquei para entender isso aí da melhor forma, né? Eu sempre falo assim, olha, a gente tem o nosso estado, né? Do estado nós temos a nossa cidade, nosso município aqui de Manaus, assim como tem Manacapuru, Presidente Figueiredo e outros municípios, né? E cada um desses municípios tem os seus bairros, né? São divididos os bairros, né? Cada bairro ele tem um loteamento, né? Eu estou pegando do global e chegando lá, até chegar na casa, né? Esse que é o objetivo de eu estar explicando assim. Então temos ali o loteamento, e dentro do loteamento tem as quadras, e das quadras cada uma com os seus lotes, suas casas. E como é que nasce isso? Essa é a grande pergunta, né? Muita gente já deve ter ouvido falar do título definitivo, né? Meados, primórdios tempos, aqui nós tínhamos os livrões que a gente estava falando, né, que a gente lia os livrões, né, e assim, um pouco que eu estudei sobre essa área, né, eu vi muito sobre a questão de título definitivo. O que eu procurei entender? Que lá atrás algumas pessoas receberam do governador um título definitivo de uma terra, só que não era uma terra como é hoje de 200 metros, era 100 mil metros, 200 mil metros, hectares, enfim, né? E assim foi feito, né? Através de título definitivo que era dado pelo governo. Então, assim, um dos meios de aquisição, título definitivo, né? Aí essa pessoa desse título resolveu fatiar ali seu imóvel, né? Lotear, né? Seu imóvel, mas ele já não é Estado, ele já é particular. E como é que ele fazia essa transmissão do Estado dele, ele já recebeu do Estado, mas ele está vendendo ou até mesmo doando para a mãe, para o irmão, para algum familiar. Então vamos entrar em duas esferas. Se ele estiver fazendo uma operação, uma compra e venda, né? Olha, eu vou vender para o meu cunhado, é o termo do cunhado, né? Vou vender aqui um pedaço de terra para o meu cunhado. Ele ia para o cartório de notas, fazia uma escritura pública, pegava as certidões dele como vendedor, certidões do comprador, certidão do imóvel, e lá no cartório de notas o tabelião lavrava a escritura de compra e venda, e com essa escritura de compra e venda levava para o cartório de registro de imóveis, onde estava registrado o título definitivo dele, para dizer que aquele pedacinho de terra que era de A foi passado para B, através de uma escritura pública de compra e venda. Isso é um tipo de transmissão, tá? Agora, vamos supor que o cunhado não pudesse comprar esse imóvel dele à vista, né? Ele quisesse financiar. O que ele ia fazer? Ao invés de ele se dirigir a um tabelionato de notas, né? Eles iriam junto a uma instituição financeira, o banco, né? Apresentaria a mesma documentação que ele apresentou lá no tabelionato, de certidões do vendedor, certidões do comprador, certidão do imóvel e os impostos pagos, né, tudo direitinho. Ele apresentaria para a instituição financeira. Após a instituição financeira fazer o trâmite interno dela de avaliação,
parte jurídica e tudo mais, e gerar o contrato, o banco gera o contrato. Este contrato substitui a escritura de compra e venda. Aí vão falar, mas não precisa pegar o contrato e levar no tabelionato? Não, não precisa. Porque o legislador deu essa capacidade para o banco, em caso de financiamento, de fazer o contrato e esse contrato ser apto para ser registrado no cartório de registro de imóveis, desde que ele obedeça à legislação que a ele foi imposta. E quem é que vai fiscalizar isso? O cartório de registro de imóveis, né? O cartório vai observar se os requisitos legais para que aquele contrato fosse gerado estejam sendo seguidos. Caso contrário, o cartório faz uma notinha devolutiva, né, e peça para que o banco se ajuste ali, ajuste uma cláusula, uma informação que ficou omissa ou então até mesmo errada naquele contrato, tá? Então nós falamos aí do título definitivo, da escritura de compra e venda, tá? Temos também algumas outras formas. Por exemplo, pessoa não sabe quem é o dono da terra, né? Antigamente tinham duas formas de você fazer aquisição, através do meio judicial, pela via de uso capião, e hoje você pode fazer isso também extrajudicialmente, fazendo uso capião em cartório. É isso mesmo. Para quem não sabe, o uso capião ele pode ser feito em um cartório de notas, inicialmente, e depois levado a registro no cartório de registro de imóveis. Lógico, desde que obedeça um checklist que tem do nosso Conselho Nacional de Justiça, da nossa Corregedoria e a legislação a ele aplicada. Então, estando tudo isso daí direitinho, você dá a entrada no uso capião lá no cartório de notas e posteriormente leva para registrar no cartório de registro de imóveis, tá? Então, falamos aí, de forma resumida, de uma escritura, de um contrato de banco, de um uso capião que pode ser feito ou por via judicial ou por via extrajudicial, né, algumas das formas de aquisição de imóveis. Tem a questão da adjudicação, que pode ser também judicial ou extrajudicial, né? Foi um novo braço, um novo facilitador aí que foi criado, inclusive, recentemente, para os casos de compra e venda que sejam feitos de forma particular e que, de alguma forma, não se conseguiu, com o vendedor do imóvel, finalizar a escritura, né? O comprador do imóvel, se ele tiver com alguns documentos mínimos, ele consegue dar entrada ou via judicialmente ou extrajudicialmente no cartório de notas, tá? Para fazer a adjudicação extrajudicial ou judicial, tá? Qual que é mais rápida? A extrajudicial. O cartório sempre vai ser o caminho mais rápido, o caminho facilitador ali para você estar fazendo a sua aquisição. E, posteriormente, feita essa escritura, levava ao cartório de registro de imóveis para ser registrado. Então, a grosso modo, eu acho que essas são as principais formas, né? Alguns títulos que são extremamente úteis, ferramentas hábeis e de forma desburocratizada de você ali conseguir registrar, você legalizar o seu imóvel, você estar com ele todo regular, inclusive até para receber um financiamento, se ele angariar algum recurso para fazer alguma empreitada, enfim, para fazer a economia girar, né? Então temos aí algumas ferramentas hoje em dia, coisas que levavam inclusive décadas para serem resolvidas, hoje você consegue resolver tudo num cartório de notas junto com o cartório de registro de imóveis. O famoso recibinho de compra e venda dado pelo vendedor, então não é um documento apto para registrar no cartório de imóveis. Não é um documento hábil, ele é apenas um contrato de gaveta que a gente fala, né? Popularmente falado, contrato de gaveta. E para você que ainda tem esse contrato de gaveta, tire ele da sua gaveta, tire a poeira, né? Leve para regularizar seu imóvel. A gente tem aqui no Brasil, gente, um déficit gigantesco de imóveis ainda a serem regularizados. E lembrando, quanto mais tempo passa, mais valorizado fica seu imóvel. E quanto mais valorizado, mais caro é o imóvel. A gente tem uma tabela, né? Os impostos são mais caros para você se regularizar. Então, resolva o quanto antes, resolva em vida. Não deixe essa pendenga para os seus herdeiros, vamos falar assim, né? Aquele ditado, quem não registra não é dono.
Eu ia exatamente citar essa expressão, só registra quem é dono, né? Exatamente. Você estava falando no primeiro bloco que cada cartório, nós temos aqui, pelo menos no estado do Amazonas, diversos cartórios de registro de imóveis. Então eu te pergunto, para eu registrar o meu imóvel, eu posso ir em qualquer cartório de registro? Então, Rafael, não é em qualquer cartório de registro, tá? No primeiro bloco eu cheguei a citar que nós temos os cartórios de registro de imóveis aqui no Amazonas, aqui em Manaus, desculpa, mais precisamente Manaus, são 6 cartórios de registro de imóveis. E cada um desses 6 cartórios, eles registram determinadas partes da cidade, né? E geralmente essas partes são contíguas, né? Vou te dar um exemplo. Lá no terceiro ofício nós temos Compensa. Compensa fica ao lado de quem? De São Raimundo, Ponta Negra, Tarumã, né? Temos ali uma parte do Campos Elíseos, quando você puxa mais para dentro do Tarumã para a direita ali, sentido centro, nós temos essa parte do Campos Elíseos, né? Então, assim, outros cartórios pegam o centro, pegam o bairro Nossa Senhora das Graças, pegam ali uma parte de São Jorge, entendeu? Assim como tem outros que pegam Adrianópolis, parte do Aleixo, parte do Coroado. Então, geralmente, cada cartório de registro de imóveis pega essas fatias de pizza, né, dessa pizza que é Manaus, né, que a gente for falar assim, já parece uma pizza, mas cada um pega uma linha praticamente aqui do rio para cima, né, e tem essa variação, né, de áreas, conforme a gente chama, tem gente que fala de jurisdição, mas o correto é a circunscrição imobiliária, né? Está circunscrito ali, o nosso mapa cartorial que divide o cartório, o primeiro ofício, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, né? Já aproveitando esse gancho do registro de imóveis, vocês não confundam o registro de imóveis com tabelionato de notas. Você registra em qualquer cartório as suas escrituras, mas as suas escrituras podem ser feitas em qualquer cartório de notas. Aquele que ficar próximo da sua casa, melhor te atender, né? Que você às vezes até tem um conhecido nesse cartório, enfim, aquele que for mais conveniente para você, você pode estar fazendo isso. Já o registro ele tem que ser feito realmente no cartório de registro de imóveis competente por sua área, tá? E eu lhes falo, todos os cartórios de registro de imóveis aqui de Manaus têm um excelente atendimento, independente de eu trabalhar no terceiro, mas todos os nossos colegas têm se aprimorado em atendimento, velocidade, tecnologia para estar servindo aí melhor a nossa população. E a circunscrição territorial que você estava falando não é só no estado do Amazonas, na capital de Manaus, isso é a nível nacional, né? A lei que demarca em que cada cartório ele tem a sua área de atuação, vamos dizer assim, isso é a nível nacional. Isso, exatamente. Não somente aqui em Manaus, eu vou te dar um exemplo. Manacapuru tem mais de um cartório de imóveis, salvo engano, Presidente Figueiredo também. Esses municípios do interior aqui do Amazonas, né, bem como de outros estados, cada capital e os seus municípios, cada uma dessas cidades, né, do Brasil tem ali um cartório de registro de imóveis competente para fazer os registros de imóveis e, às vezes, em alguns grandes casos, né, principalmente nos interiores, tem os cartórios que são mistos, que a gente fala. Aqui no Amazonas tem muito disso daí. O que é um cartório misto? É um cartório que abraça todas as especialidades, ou então quase todas. Vou lhe dar um exemplo. O próprio terceiro ofício é um cartório bem antigo e nele abraçou-se até hoje registro de imóveis e protesto de letras. Primeiro ofício, segundo ofício, terceiro ofício e quarto ofício são os mais antigos. Eles até hoje têm essas duas atribuições. E fora isso tem os quinto e o sexto de registro de imóveis e de protesto de letras, que são outros 4 cartórios, né, de cada uma especialidade e 4 oficiais de cartório, cada um para essas especialidades aí. A gente sabe que o registro de imóveis, em regra, não é um ato gratuito, né, para você registrar o seu imóvel. A respeito dos valores cartorários,
Como é que se dá essa cobrança, Neto? Como saber o valor que eu pagarei para registrar meu imóvel? Então, cada estado tem uma tabela de emolumentos, né? E também, às vezes, até mesmo um modo de cobrar. E como é que isso é feito? Essas regras são dadas pela nossa corregedoria, tá? Aqui no Amazonas, nós temos na nossa tabela que os atos são cobrados conforme o maior valor declarado, tá? O que isso daí quer dizer? Vou te dar um exemplo. No imposto de transmissão vem com uma avaliação do imóvel botar lá um imóvel na Ponta Negra, um apartamento na Ponta Negra que vale R$500 mil, tá? Um apartamento grande, bonito, um apartamento de 500 mil. Só que na escritura de compra e venda vem uma declaração dizendo que o imóvel a transação foi de 150 mil, né? Então, a tabela de emolumentos, ela sempre fixa que tem que ser o maior valor de avaliação fiscal ou judicial declarado ali naquele ato ou negócio jurídico. Então, sempre vai prevalecer o maior valor que está sendo declarado, tá? Então, se teve dois valores declarados, um a menor e outro a maior, sempre vão considerar o maior valor declarado. Os imóveis adquiridos por título definitivo, ele é um ato gratuito? Então, os imóveis objetos dos títulos definitivos, né, nós havíamos tido um convênio, né, os cartórios junto com a associação, o qual tornava gratuitos títulos definitivos até 250 metros. Né? Acima dessa metragem, há uma cobrança, e essa cobrança, se eu não me engano, era uma cobrança de averbação de um registro ou averbações sem valor declarado. Então, era cobrado o valor mínimo da tabela, a fim de beneficiar, né, as pessoas de baixa renda. Tá? E os títulos, para os títulos acima de 250 metros, os abaixo de 250 metros eram e são totalmente gratuitos. Certo, né? Vocês podem perceber que hoje o assunto está de alto nível aqui. Iremos ao nosso intervalo, mas antes eu te peço, não esqueça de se inscrever no canal da Constante TV e ativar o sininho da notificação, que assim você está nos ajudando muito nesse projeto tão edificante. Iremos ao comerciais. Voltamos ao terceiro e último bloco de nossa entrevista com nosso convidado especial, Luiz Alberto Mongeló Neto, suboficial do cartório do Terceiro Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus, estado do Amazonas. Antes eu lhe peço, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Neto, falamos no bloco anterior sobre registrar um imóvel à vista. Eu te pergunto, existe algum imposto a recolher nesses casos? Sim, existe. Existe um imposto de transmissão, que a gente fala, o imposto da prefeitura, né, o ITBI, famoso ITBI, tá? O imposto de transmissão ele é um requisito legal, tá? Vou falar que é uma taxa, é um tributo que você recolhe ao município por essa aquisição que você está fazendo, tá? E aqui no Amazonas a nossa alíquota, se eu não me engano, é 2% e pagamento antes do vencimento fica 1,8% do valor ali está sendo feita a transação, né, daquela operação imobiliária, né, daquela transferência de A para B, tá? E esse imposto ele é recolhido, é apresentado, na verdade, no ato que se leva a sua escritura para o cartório de registro de imóveis, tá? Tem algumas particularidades disso daí. Quando acontece uma compra e venda que ela é celebrada, o ato ele é celebrado lá em outro estado, em um tabelionato em outro estado, em outra cidade, no interior, e não tem como recolher o imposto porque o documento não está sendo feito aqui. Então a pessoa lavra o documento lá, né, em outra cidade, estado, até país pode ser feito, né? Só que a escritura ela é trazida aqui para Manaus e apresentada junto ao município. O município gera a sua guia do seu imposto, você paga e apresenta lá no cartório de registro de imóveis, porque o cartório vai te pedir isso daí, tá? E não é que o cartório está criando uma burocracia, gente, pelo amor de Deus, é porque a legislação assim exige, né? Inclusive, para quem não sabe,
o cartório de registro de imóveis ele é solidário se não houver o recolhimento desse imposto. É isso mesmo. Se o cartório não verificar, não checar isso daí, esse tributo pago, né, ele vai ser cobrado. Né, ele vai ser cobrado pelo ente público. Então o cartório acaba respondendo solidariamente. Então a gente tem um grande nível de responsabilidade por este tributo a ser recolhido para os cofres do município. Em relação a imóvel financiado, qual é o meio legal? Como é que eu devo proceder? Bom, os contratos de banco, os contratos bancários, os financiamentos habitacionais que a gente fala, né? Que eu falei, eu acho que foi no segundo bloco, né? Minha memória é um pouquinho ruim, mas acho que foi no segundo bloco. Os contratos de financiamento bancário, seja de qualquer banco, né? Que esteja lá vinculado, né, ao nosso sistema financeiro de habitação ou o nosso sistema financeiro imobiliário que esteja credenciado, né, para ele operar, né, esse contrato, né, depois de todo o trâmite interno do banco, ele é apresentado no cartório de registro de imóveis competente para o seu registro, ok? E a pessoa pergunta, mas o que eu preciso apresentar? Quais as cautelas que eu tenho que ter, né? Você tem que seguir, né, o que a legislação exige, né? Mas eu sempre falo, eu sempre enfatizo da importância de se observar as certidões do vendedor do imóvel e as certidões do imóvel em si. Aí a gente fala daquele famoso kit aqui no Amazonas, aqui em Manaus, também chamado de certidões negativas de ônus, as certidões negativas de ações reais, pessoais e repersecutórias, tá? Sim, esse nome estranho, esse nome chatinho, né? Diferente. E a certidão de inteiro teor, né? Nessas aí você vai visualizar a condição jurídica que encontra seu imóvel, se ele tem lá uma hipoteca, se tem uma penhora, se tem um arrolamento, se tem um gravame, se consta o habite do imóvel, né? Da casa construída, se o vendedor é casado, se o vendedor é solteiro, se quem está te vendendo é somente uma das partes. Então, lá constitui toda a publicidade necessária para que você possa fazer a tua aquisição de uma forma segura, de uma forma perfeita, e teu imóvel seja realmente registrado, né, com toda a segurança jurídica que você precisa ter para essa transação, tá? Então, o contrato bancário, ele constitui aí todas essas documentações necessárias, né? E, diferentemente de uma compra e venda à vista, você registra ali duas situações: a transmissão do imóvel de A para B e o empréstimo que B está fazendo para o credor, que é o banco. Você lembra que você está pegando um empréstimo junto ao banco para você fazer essa compra e venda, e o banco está fazendo o pagamento de parte desse seu imóvel para a pessoa qual você está adquirindo, né? Você está comprando de uma pessoa, essa pessoa precisa receber. Só que você tem que registrar o que para o banco? Uma garantia, né? Que é o próprio imóvel. Então vai ficar gravado com um gravame ali na matrícula. Hoje em dia utilizam muito a alienação fiduciária. Antigamente era a hipoteca. E muita gente até hoje, né, pelo costume que a gente tem, fala: meu imóvel está hipotecado ao banco. O linguajar popular é esse. Mas hoje é uma alienação. Meu imóvel está alienado junto ao banco, né? Meu imóvel serve como garantia para que, se eu não cumprir com a minha obrigação de pagar as prestações, o contrato vai estar dizendo as regras de quantas prestações podem ser atrasadas, se o contrato pode ser suspenso, se pode haver ali uma prorrogação, as condições ali pactuadas entre credor e devedor para que o negócio seja celebrado e, lógico, que seja finalizado sem maiores dores de cabeça para o credor e muito menos para o comprador, né? E junto com toda essa documentação, a apresentação do imposto que eu citei ainda há pouco, perdão, que é o imposto de transmissão, tá? Então, essa operacionalização, né, é feita desse formato. Interessante. E aí eu te pergunto, quando a gente vai comprar um imóvel
vamos supor que é o meu primeiro imóvel. Existe algum tipo de desconto para essa compra quando eu for registrar o meu imóvel no cartório? Então, existe. Essa, inclusive, Rafael, é uma dúvida muito comum que a população tem, né? Às vezes se confundem. Quando o imóvel ele é financiado, né, e ele estiver enquadrado no sistema financeiro de habitação, o SFH, né, que tem um valor determinado pelo Banco Central, ele tem sim o direito à redução de 50% no valor dos emolumentos. Para quê? Para facilitar, né, ser um facilitador ali na sua aquisição do seu imóvel. Já os imóveis do SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, é uma outra legislação, ele já não contempla esse desconto, tá? Quando o legislador criou a lei, ele falou, olha, eu vou poder contemplar aqui os imóveis de menores valores com desconto de 50%, né, dos emolumentos. Já os do SFI não são abraçados dessa forma. E também lembrando que os imóveis comprados, adquiridos com compra à vista, eles não são abraçados por esse desconto. Então, para você obter esse desconto junto ao cartório de registro de imóvel, você vai apresentar lá uma declaração de primeiro imóvel, né? E você tem que cumprir 3 requisitos. O seu primeiro imóvel, ele ser financiado pelo SFH e ele ser um imóvel para fins residenciais, tá? Se ele for com fins comerciais, já foge a regra imposta pelo legislador, então logo não vai contemplar esse desconto de 50%. Nós observamos também, atualmente, existe um programa chamado Programa Minha Casa Minha Vida, né, que é instituído pela Lei 14.620 de 2023. Eu te pergunto, Neto, esse programa, ele também abraça esse desconto? Muito boa pergunta, muito bem lembrado, né? O programa habitacional Minha Casa Minha Vida é um programa que constitui algumas faixas, né? Faixa 1, 2, 3, eu acho que 4 até, se eu não me engano, se não me falha a memória. Ele abraça, tá? Ele abraça sim, desde que estejam em conjunto, né? Cumprindo a regra da legislação. O imóvel está enquadrado no Minha Casa Minha Vida quando ele foi incorporado lá atrás, né, quando o construtor lançou esse produto. Ele está de acordo com as regras do Minha Casa Minha Vida. Isso envolve até a localização às vezes, mas principalmente o valor do imóvel, né, para caracterizá-lo como Minha Casa Minha Vida, como também a pessoa que está adquirindo está enquadrada nas regras do Minha Casa Minha Vida. E para se enquadrar nas regras do Minha Casa Minha Vida entra a questão da renda, né? A renda familiar, a renda de quem está comprando esse imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, que senão seria muito fácil um investidor, uma pessoa de alta renda, comprar várias unidades e eles ser beneficiadas por esse desconto. Muito interessante. Vocês podem perceber que é um assunto muito complexo. Nós estamos apenas dando, vamos dizer, uma pequena pincelada, né, com ênfase no registro de imóveis. Eu vou aproveitar aqui e pedir até sua gentileza de podermos, né, ter outros programas assim, que eu acho que vai ser muito edificante para a população, não só de registro de imóveis, mas as outras funções que o cartório de registro pode realizar, né, que são dúvidas, eu acredito, de uma maneira geral, que tem muita gente que tem dúvida, como a gente estava citando, cartório de registro de imóveis, tabelionato de notas, registro civil. As pessoas procuram sempre achar que em um cartório se faz tudo, né? Ou em qualquer cartório se faz tudo. E a gente está percebendo que não é assim, né? E até aproveitando o gancho, desculpa estar te interrompendo, eu lembrei há pouco, temos o cartório marítimo também, a gente não pode esquecer, e principalmente aqui nessa região de Manaus, Amazonas, tem um cartório marítimo que também serve para regular, né, as transações de propriedades marítimas. Então, para você que não conhece, você que tem lancha também, que tem barco, tem jet ski, né, tem a famosa voadeira. Voadeira. Né? Então,
temos também o cartório marítimo aqui no Amazonas que regula, né, as transações das embarcações, além de todas essas especialidades. Neto, aproveitando, como eu falei para vocês que no primeiro bloco, que a gente ia fazer um registro de imóveis hoje com uma passagem da Bíblia. Então vou te citar Jeremias capítulo 32, versículo de 9 a 14, que trata da compra de um imóvel devidamente escriturada. Assim diz a nossa escritura. Assim, comprei de meu primo Anamel, o campo que está em Anatote. Pesei a prata e paguei-lhe 17 siclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas e pesei-lhe a prata numa balança. Tomei a escritura de compra, tanto a escritura selada, contendo os termos e as condições do negócio, como também a cópia que estava aberta, e as entreguei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, na presença de meu primo Anamel e das testemunhas que subscreveram a escritura de compra, e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E dei esta ordem a Baruque, na presença deles. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tomas estas escrituras de compra, tanto a selada quanto a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que sejam conservadas por muitos anos. Acabamos de fazer uma escritura de compra e venda aqui, biblicamente falando. E conservando aí por longos tempos, né? Da mesma forma como é feita, vou falar da mesma forma, né? Mas o intuito, né, é a conservação, a publicidade e a segurança, que você vê que ele instrumentou toda uma situação com testemunhas, né? Selando ali como um tabelião fazia antigamente, utilizava aqueles selos, né? Que era não sei como é que era o material, mas selava realmente um documento oficial. Para dar validade, para né? dar validade jurídica. Era a forma que se tinha naquela Sim. época, era a tecnologia que se tinha naquela época, as mãos do tabelião, né? Para lavrar esse documento. Que interessante, né? Interessante, né? Como a gente pode ver que na Bíblia tem tudo, tem todos os nossos procedimentos que podemos tomar como vida, tanto de finanças quanto de imóvel, né? E diversos assuntos. A Bíblia é completa, realmente o nosso guia. Nosso manual, né? Devia ser para todos, né? Neto, muito obrigado por sua entrevista de hoje. Eu te agradeço imensamente. E você quer deixar alguma consideração final para quem não está vendo agora? Bom, inicialmente, Rafael, te agradecer por esse convite, agradecer você também aí, telespectador, que está acompanhando esse maravilhoso canal, esse projeto aí, Direito no Dia a Dia, né? Isso. É uma ideia bem bacana, fiquei muito feliz com este convite, de estar representando a família do Terceiro Ofício de Registro de Imóveis, a pessoa do Dr. Ronaldo de Brito Leite, né? Tenho certeza que também aqui muitos colegas registradores devem estar assistindo isso. Não falo isso somente a nível da nossa cidade de Manaus, mas a nível nacional e também internacional, né? Um canal que é aberto, e eu convido a você, né, que sempre veja, sempre continue acompanhando esse canal, e a gente está à disposição para estar aqui outras vezes falando desse assunto, então de outros assuntos relacionados a cartório, ao mercado imobiliário, que é um mundo maravilhoso. Quem atua na área é apaixonado, assim como eu sou, né? Como eu te falei, já vou completar 20 anos nesse meio, né? Onde eu já vi e vejo de tudo de uma forma, todo dia de uma forma diferente. E é maravilhoso este tema e estar aqui contribuindo para com vocês. E eu vou lhe cobrar essa entrevista. Estamos juntos. Então, meus amigos, meus irmãos em Cristo, assim encerramos o terceiro e último bloco de nossa entrevista, aproveitando para pedir a você que não se esqueça de se inscrever no nosso canal da Constante TV e ativar o sininho para as notificações. Neto, muito obrigado.
Eu que agradeço. Obrigado pelo convite.